Bom dia para quem é da alegria. Bom dia com alegria para quem é da tristeza. Ao fim e ao cabo, alegria a todos, queridos. Mais uma Aliança 559 começando com muito empenho, amor, alegria, paz no coração. Foco na reconstrução de si mesmo. Ei, assim é, assim foi, assim será. Conexão plena e pura com as hierarquias superiores. Na reconstrução de si mesmo. E que caminho, Luiz Marcelo? Da plenitude, filho. Da plenitude. Da prosperidade na sua vida. Em todos os sentidos. Prosperidade material, espiritual, relacional, pessoal. Prosperidade na sua saúde. Nossa, mas isso é possível? Yes. Aqui não é uma loteria. Esse é o novo lema que a gente tem. Aqui não é uma loteria. Aqui é o lugar onde todos podem ganhar. Esse é o nosso novo lema. What is this? What is happening with you, baby? Was ist los? Was ist mit dir? Do Dummkopf. Minha filha gostava dessa palavra. Faz sempre que eu não falo para ela Dummkopf. Essa é uma das palavras que ela guarda. Dum é bobo, né? Assim, tolo. Kopf é cabeça, cabeça tola. Dummkopf. Bobinho. Mais ou menos isso. Bobo. Em alemão. Dummkopf. Deixar de ser um Dummkopf. Isso aí. The life is good. It's very good. The life is very good. Eu acho que isso aí não é Elaine Pazini não escrevendo, hein? Tô achando que é um Pazini que está escrevendo isso aí. Agora, se eu não me engano, Dona Elaine está de mãe Uber agora. Cuidado aí com os protestos, hein? Ei! Assim é, queridos. Mais uma Aliança 559. Euzinha. Ah, bom. Tá bom. Se você estava lá comigo no Aliança Ativa, o pessoal é muito doido, né? Eles vão começando. Hoje não estou de uma Uber. Ah, tá de folga. Eita, nós. Filga. É folga. Tá bom. Então, que lindo. Bora ler lá de Ahá. Ei. Consegue escutar a música bem aí? Com esse microfone? Pega a música aí. Muito boa essa música. Papá. E vai recomeçar, looping. Ei. Muito bom. Bora lá. O que nos traz as chaves enoquianas? Sim. Bemidbar. Bemidbar. No deserto. Símbolo da união e da reprogramação. Cara, olha que lindo isso, né? Eu estou adorando esse lugar, assim. Essa pegada, entende? Esse despertar. De nós estarmos falando coisas aqui, a gente vai ler, é sobre isso que nós estamos falando, né? Muito legal. Isso é um indício, cara. Quando isso começa a acontecer na sua vida, é que você está muito, muito alinhado, muito conectado. Falamos de reprogramação, né? Então, no deserto, símbolo da reunião e reprogramação usando os códigos dos números divinos. Código dos números divinos, nomes hebraicos para o quarto livro da Bíblia. Vai falar da gematria aqui. Vamos tratar chaves enoquianas. Ei! Vou botar outro arquivo aqui.
Ah, não era para cortar assim. Ei. Será que eu consigo fazer isso? Não. Tchan, tchan. Tem que testar isso aqui depois, senão não vai funcionar. Vou colocar algumas aqui. Bora lá. Vamos fazer nossa conexão prévia. Tem que pegar os nomes. Eu esqueço de pegar esses nomes. Preciso pegar esses nomes antes. Minha imagem vai travar, mas eu estou aqui. Escutaram? Ele está voltando aqui. Vou melhorar ela aqui. Ó, dá um refresh aí, um F5. Ou renova a página. Que volta a minha imagem. Vocês conseguiram me escutar enquanto a imagem estava travada? Contem aí. Vamos fazer nossa conexão aqui. Os que não estavam no Aliança Ativa, render graças para esses peoples aqui. Bora lá? Fechando os olhos rapidamente, a gente abrir a nossa visão interna. Respira fundo. Solta. Deus onipresente, Deus onipotente, Deus criador desse e de outros universos. Ó Geômedra do Geômedra, ó grande arquiteto do universo, Deus Pai e Deus Mãe dentro e fora de nós. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, apesar das dificuldades e obstáculos, para nos colocarmos como um servidor. Pois essa foi, é e sempre será a suprema aventura de qualquer ser. Saudamos aqui nossos mestres e guias que nos acompanham de encarnação em encarnação, nos protegendo, iluminando, fortalecendo. Saudações às hierarquias superiores, em nome de Ti, Senhor, que é, que foi, que sempre será. Saudamos aqui a Uriel, a Micael, a Gabriel e a Rafael, arcanjos regentes dos 4 pontos cardeais. Saudações da luz especial a Alá de Ahá, 10ª frequência regente do dia de hoje. Que Alá de Ahá dê as mãos. A Leuve Ahá, 19ª frequência que rege esse horário. E a Rafael, arcanjo regente do ponto cardial leste, morada do sol, do frescor da manhã. Trindade alada, deem as mãos e façam aquilo que tem que ser feito, em nome daquele que foi, que é e sempre será. Oriode Revorre. Possamos puxar nossa espada, desembanhá-la, erguê-la com a ponta para cima.
Nossas espadas estejam conectadas com a espada de São Miguel Arcanjo, com a espada do Deus vivo, da justiça plena e pura. Que essa justiça recaia, sobretudo, antes de tudo, sobre nós mesmos. Possamos ser justos conosco e a ser justo com o próximo. Essa cota de luz e de energia, de justiça com o amor, uma justiça amorosa, um amor justo, recaia sobre toda a zona de conflito do planeta. Mas, sobretudo, na Ucrânia, na Rússia, em todo o nosso país, onde tenha uma zona de conflito causada por conta da tensão desse momento. Que a justiça celeste, a verdadeira justiça que é para todos, como o sol e como a chuva, recaia sobre toda a humanidade e esses pontos de conflito. Aqui eu invoco as Nimanarcaias, seres de luz, de acolhimento, que possa acolher todos os parentes e amigos de pessoas que, de alguma forma, partiu por conta desse conflito. Possa acolher o coração dos desamparados, daqueles que estão se sentindo, de alguma forma, entristecidos com a partida de um ente querido. Que as Nimanacaias recaiam sobre essas pessoas, acolhendo-as. Em nome de Ti, Senhor, que foi, que é e que sempre será o Senhor Yod Riva Virre. Uma bênção especial aqui a todos os conectados a Lad Yahá, sobretudo nossos co-irmãos Murilo, querido amigo Murilo, Carla, um abraço carinhoso a Carla, é o Adriano, seres conectados a Lad Yahá, que possam receber as bênçãos vindas do mundo do alto e uma plena e pura conexão com a Lad Yahá. Plena e pura conexão com a Lad Yahá. Firme, frequenciada, seres de muita consciência. A Lad Yahá ajuda-nos a compartilhar com os nossos irmãos a bondade que recebemos de Ti, Senhor. Que por meio de nós possamos receber a Tua força de cura. E que nos tornemos justos e discretos ao utilizar os bens que disponemos. Faz-nos um bom advogado na defesa dos ignorantes. Senhor Lad Yahá, que eu leve Tua graça a todos, possamos levar a Tua graça a todos e executar as Tuas obras com justiça, com amor. A 10ª frequência esteja em plena conexão com Murilo, Carla e Adriano, e todos conectados. Essa egrégora forte possa reverberar, vibrar à volta daqueles que nasceram sobre os auspícios de Lad Yahá. E espalhe essa luz, espalhe essa frequência. Em nome de Ti, Senhor, decretado está, que foi, que é e que sempre será, Sorió de Revorre. Saudações na luz. Respira fundo. Vá abrindo seus olhos. Muito bom. Uau. Deus propício é um Deus de cura, qual não é, né? De regeneração moral, de perdão também.
Muito bom. Nós leremos o Salmo 32, como o Zé Solange já nos presenteou. Romanos 5. O corte está por volta de 13 minutos das bênçãos. Vamos fazer esse corte. Muito bom. Vamos lá. Vocês veem, né? Que invocação forte também, né? Fala do compartilhar, disso que eu venho chamando a atenção. E o livro que nós estamos lendo fala sobre isso, né? O Mensageiro Milionário, ele fala que a grande mensagem, né? A grande mensagem que ele, que ele traz para nós, né? No sentido da pessoa se tornar milionária, próspera, né? Em plenitude, né? É o compartilhar com generosidade. É você entender seus dons, né? E você compartilhar esses dons com o próximo, né? Que o próximo possa beber da sua fonte e você beber da fonte de 8 milhões de pessoas, né? Bilhões de pessoas. Esse é o número da fonte que você pode beber. Eu diria o seguinte para você, com muita tranquilidade, né? Cautela, mas tranquilidade. Eu diria o seguinte para você. Você precisa estar à volta de pessoas que verdadeiramente têm essa natureza da generosidade e do doar. Se conectar com essas pessoas. Essa é uma fonte muito importante. Estimular também quem está ao seu lado. Encorajar, porque nós não somos forjados, educados, moldados, né? Para essa generosidade e para entender que nós temos poderes que nós podemos passar, transmitir para o outro. Nossos dons são poderes que precisam ser transmitidos, né, para o outro. Isso é muito importante. Não, Jussara, não apareceu. Você deve ter escrito no comentário, não no chat. Às vezes vocês cometem esse engano. Ao invés de escrever no chat, escreve no comentário. E aí não vai aparecer no comentário ao vivo. Vai ficar lá registrado no comentário. Tá? Mas aqui não apareceu nada. Então, estou vendo algumas notícias aqui. Tem coisa fervendo aqui. Hoje, aliás, tempos, né? Então, ajude-me a compartilhar com os meus irmãos a bondade, né, que recebi de ti. E que eu possa receber, e que através de mim possa receber tua força de cura. A Ladiarra tem essa força de cura, né? Então, que está ligado à bondade. Que eu me torne justo, discreto, a utilizar esses bens, esses dons.
magnânimo, né? Esse é o lugar da magnanimidade. Ser magnânimo, entregar com generosidade, de forma magnânima, discreto, a todos. Faz de mim um bom advogado na defesa dos ignorantes. Que eu leve tua graça e glória. Tua graça, né? Graciosidade. E execute tuas obras com amor. Ele conecta, né? Essa justiça com o amor. Faz essa conexão, né? Eu fui ver aqui a denominação etimológica, né? E descritiva, né? O que significa graça, né? No âmbito da teologia, a graça consiste no dom sobrenatural. É um dom sobrenatural, concedido por Deus como meio de salvação. É a graça concedida para te salvar, né? Que eu leve tua graça. Qual é a graça? Dessa bondade, da cura, né? Que eu possa estar levando essa graça, por meio de Allah de Ahá, a todos, e execute tuas obras com amor. Leve isso, mas não simplesmente leve. Leve com amor. Graça é um favor, uma benevolência. Olha que interessante isso, pensar nisso. Olha que coloca aqui, ó, graça é um favor ou uma benevolência que não merecemos. Um favor imerecido. Isso quer dizer que a graça de Deus é algo que recebemos dele sem que tivéssemos o direito de receber. Não está no fluxo, não está no pacote. Produzir uma coisa e vou receber, causa e efeito. Mas mesmo assim eu recebo. É concedida a graça. Como teve agora, né? O presidente da República pode conceder a graça e nosso presidente da República concedeu a graça ao deputado, né? No caso do deputado federal. Era algo imerecido na justiça, no cotidiano, mas ele, na autoridade dele, achou que ele deveria, apesar de. Graça é um substantivo oriundo de um termo do latim, gratia, gratia, gratia mille, gratia, que significa benevolência. Né? Na origem da palavra significa benevolência, mercê, né? Merci, provavelmente vem também disso. Mercê, estima, um favor se dispensa ou recebe. Olha que legal isso aqui. Qual a necessidade da graça? A graça é, assim, indispensável. É indispensável a graça, coloca aqui. Para alcançar não só o fim sobrenatural, para atingir o sobrenatural, como a gente falou, não só o fim sobrenatural, sem o qual o homem permanece frustrado, mas o seu próprio fim natural, isto é, o pleno desenvolvimento humano da sua existência. Cara, isso é muito bom. Sair do comum, sair do natural. Receber a graça é você ir para um ponto além, né? Além. Porque o natural seria aqui, sem graça. Isso é muito bom, cara.
sem graça, percebe? O natural, o cotidiano que está aí, sem graça. A partir do momento que tem graça, né? Recebe a graça, você sai do natural para o sobrenatural, dando fim a um ciclo e começando o outro. Mas você só faz isso por meio da graça. Por isso a necessidade da graça, de você receber aquilo, né? Muito bom isso. A graça de Deus não é dada ao homem como um prêmio. É oferta imerecida. Não é um troféu de honra ao mérito. Olha que legal isso. Que o homem ostenta para sua própria glória, mas um favor que recebe para que Deus seja glorificado. Ele recebe para que Deus seja glorificado. Ou seja, ele recebe a graça, né, para ir para um nível acima e fica, entre aspas, devedor daquela graça. Né? E no sentido do reconhecimento de quem deu a graça, né? De quem deu a graça. Cara, é muito bom isso. Percebe como é interessante? Tudo isso que eu estou trazendo aqui, eu aprofundei uma palavra. Quero mostrar algo para vocês interessante. Aprofundei uma palavra, colocando aqui, significado de graça. Primeiro bíblico, depois hebraico. Eu coloquei aqui. Graça, significado bíblico, depois hebraico. Né? E nós já pegamos aqui pelo menos 6 ou 7 pontos em relação à graça. Com essas informações que eu obtive, eu poderia abrir uma outra live falando o que é graça. Iria falar só sobre graça, numa live. Percebe? Aquilo que eu não sabia de uma forma profunda, que é a questão da graça, sabia em âmbito geral, eu já sei de uma forma mais profunda, e isso que eu adquiri, eu posso, na minha naturalidade, na minha autoralidade, passar para o outro. Né? Passar para o outro, percebe? Ajudem a compartilhar, meus irmãos, a bondade que recebi de ti, a graça, a bondade que recebo, o poder da cura, passar para o outro. Né? Pegaram? Né? Pegaram a história? Vamos ver se isso tem a ver com Romano, com Salmo 32. Estou fixando aí, ó, e vamos abrir aqui. Uma loucura, tem uma avenida aqui na minha frente, está tudo parado. Vamos lá. Loucura esse trânsito. Vamos ver. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Eu adoro o Salmo 32, cara. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e as forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti as minhas transgressões, os meus pecados, não cobri as minhas culpas. Eu confessei as minhas transgressões a você, Senhor, e tu me perdoastes a culpa do meu pecado, das minhas transgressões, das minhas iniquidades. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me acercarás das canções de livramento. Eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedeçam.
Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Incrível. Incrível, incrível, né? Então, quando fala aqui da graça, né, que eu leve a graça, compartilhe a bondade, né, os seus dons, seja discreto, um advogado na defesa dos ignorantes, né? É isso que está trazendo a palavra, né? A ressonância que tem com o Salmo 32 é esse lugar em que você olha e fala: o que eu vou levar, né? A graça qual é? Que eu leve tua graça a todos, né? E execute tuas obras com amor, né? Esse é a chave, né? O principal, que é o que nós estamos nos debruçando aqui. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, né? E seus pecados apagados, porque nós todos temos, maior e menor ou maior proporção, mais visível ou menos visíveis. Todos nós temos, né, essas transgressões. E essa graça concedida, né, pecados, né, apagados. Né? Feliz aquele que o Senhor não atribui culpa. E quem não há hipocrisia, porque não é possível receber a graça, receber suas transgressões perdoadas e apagadas, se você realmente não assume isso diante de Deus. Então eu reconheci diante de ti as minhas transgressões, confessei as minhas transgressões a ti, e tu perdoastes, né? Tirastes a minha culpa e perdoaste os meus pecados e as minhas transgressões, afastaste tudo isso. E aí eu lembro a vocês, não é possível você conceder a graça se você não recebe a graça. Não é possível você passar o amor se você não comunga esse amor, essa justiça, se você não é justo. Precisa receber a graça do mundo do alto para que você conceda essa graça. Ajude-me a compartilhar com meus irmãos a bondade que recebi de ti. Aladiahá, ao fim e ao cabo, é uma frequência de Raziel. Né? Raziel se multiplicando em 8 frequências, uma delas é Aladiahá. E Raziel é a multiplicação de 9 frequências de quem? Do Deus vivo. Do Deus vivo. Né? É uma das frequências do Deus vivo. São 9, são 9 coros. Então, ao fim e ao cabo, Aladiahá é uma das partes, 72 nomes de Deus. E aqueles que estão conectados com ele? Murilo, por exemplo, Carla, Adriano. É um filamento, né? Uma coisa infinital, assim, né? Bem pequenininha, né? Uma fagulha, uma centelha divina, né? Percebe essa hierarquia de um espírito grupo? Me perguntaram ontem sobre isso, né? Essa egrégora desse espírito grupo, eles formam uma unidade. E essa forma uma outra unidade. E assim por diante. Né? Como tudo é uma lei de correspondência, nós podemos formar unidades que vão se tornar uma unidade. Formar unidades que vai se tornar uma outra unidade maior. Uma entidade. Né? Meu vizinho está atrasado. Escuta no corredor. Vamos ver o Romanos 5? O que ficou para vocês de Salmo 32 aí? Conte aí. O que mais ficou para vocês em Salmo 32?
Muito legal essa conexão da gente com a graça, hein? E essa palavra, né? Ah, essa pessoa é sem graça, né? Que maluco, né? É normal, sem gracinha essa pessoa, sem graça alguma. Essa pessoa é engraçada, engraçada. Ela foi graciada, agraciada. Olha como vai fazendo sentido, né? Essas conexões. Vamos ver aqui, Romanos 5, o que traz? Cartas aos Romanos, de Paulo. Paz e alegria. Tendo tido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Pois nosso Senhor Cristo Jesus, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos. Gosto dessa palavra, gloriamos. Ela não é comum. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Graça e glória. Olha que legal essas duas palavras, né? Glória é uma palavra também legal para se debruçar, fazer esse trabalho. O que é glória, né? Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então, presta atenção, né? Eu sou a voz da perseverança. Alguém colocou isso na Aliança Ativa hoje, né? O que significa isso, né? Se você é a voz da perseverança, significa que você vai passar por tribulações. Se é a voz da paciência, você vai passar por dificuldades, né, que vão exigir a paciência. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E um caráter aprovado, esperança. Perseverança, esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Por meio de quem? Do Espírito Santo, que ele nos concedeu. A pomba, a Shekinah, o espírito feminino, o aconselhador. Então perceba, né? O que nós conversamos no Aliança Ativa hoje, né? Isso aqui não é uma loteria, né? Isso aqui é um lugar onde todos ganham. Mas precisa de um trabalho, né? Como é que é isso, né? Isso faz sentido? Foi o que eu perguntei. E se faz sentido, né? Qual é esse grau de esperança? Se faz sentido, como é que é isso para você? Isso promove uma esperança? Como é que é esse lugar? Te anima, te desanima? A esperança não decepciona, sobretudo quando você tem um porquê forte, né? Forte. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Uau! Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha a coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ímpios. Pecadores. Cristo morreu quando ainda éramos pecadores. Para mostrar esse caminho do pecado, que não precisa estar nesse lugar. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Reconciliados. Conciliar. Reconciliar.
Então, essa é a aliança que eu tanto falo, né? Tanto prego. Essa reconexão, essa aliança com o Espírito Santo e com Deus vivo, tão importante. Adão e Cristo. Portanto, na mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Quando é, simplesmente. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecados semelhantes à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Olha que muito legal. Não há comparação entre dádiva e transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Romanos 5 é muito legal. Muitos morreram pela transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Cristo Jesus, transbordou ainda mais para muitos. Cara, isso é, vamos parar aqui, muito significativo. Ontem eu assisti um filme, à noite, que teoricamente parece bobinho. E os atores, eles não são muito bons, para ser sincero. E aí o filme, que é um filme que precisa de, porque não é um tema fácil, precisa de alguém de gabarito. Se não tem, o filme fica fraco e as pessoas não compreendem, né, na sua dimensão. A Guerra dos Mundos, a Guerra do Confronto, agora não vou saber lembrar, mas eu já falo para vocês aqui qual foi o filme. Eu sei que é um soldado que dirige drones e ele... Olha, esse filme deve ser legal, Inside Man. Esse ator é legal, não lembro o nome dele. Deve ser legal esse filme. Deixa eu ver aqui. Como é que chama o filme? Zona de Combate, né? Chama o filme, Zona de Combate. Então ele é um operador de drone, esse soldado, e ele tem uma ação em que tem 2 soldados feridos do lado dele e está vindo um comboio e os caras não conseguem salvar esses 2. E se ele destruir aquele comboio, ele acaba matando esses 2 que estão feridos, né? E o líder daquela turma pede para ele aguardar, mas ele está vendo que aquilo não vai dar bom. Que se ele deixar a coisa aí para salvar os 2, vai morrer todo o peloton, que era 40 pessoas, etc. E ele decide, ele transgride uma ordem, né? Ele improvisa e transgride uma ordem, e ele dispara e elimina aqueles 40, mas
também vai com efeito colateral os dois, né? O efeito colateral, os dois. E o interessante é que ele sofre um processo interno disciplinar e ele é levado à zona de confronto. Por isso o nome do filme, Zona de Confronto. Você só fica aí pilotando aviãozinho, etc. Papá, você tem que ir para a zona de confronto para você sentir o que está acontecendo lá. E ele é designado para uma pessoa um oficial, né? Que está lá na zona de confronto, mas que tem uma missão especial. E a gente entende que aquele oficial designou ele, pediu para que ele viesse. Tinha toda uma trama por trás, que ele viesse ali. Não foi um acaso, né? E o que esse oficial está buscando são silos antigos de bombas nucleares. Silos é onde guarda, né, essa bomba nuclear. Ele está buscando isso porque ele tem informações de que existem... E o negócio passa na Ucrânia e na Rússia, né? E não é de agora, cara. Esse filme é de 2 anos atrás, né? Olha que doideira, né? A história. Agora, o que acontece é que esse oficial, ele na realidade, ele é uma máquina super desenvolvido, né? É uma inteligência artificial que parece humano, mas de 4ª geração, etc. Ele fala isso para esse soldado, ele mostra que ele é biônico, etc. E que ele não é humano, ele é uma inteligência artificial que parece humano, que tem sentimentos, que tem atitude, que entende, que tem temperatura, enfim. Bom, o que acontece? Por que eu estou contando isso? E eu parei aqui Romanos 5 para contar isso, né? É que esse oficial, ele se rebela, porque ele fala sobre essa questão do efeito colateral e ele entende que o confronto vem de dentro do próprios Estados Unidos. Então, ele age por trás no intuito de descobrir aquele silo, descobrir os códigos e enviar essa bomba nos Estados Unidos. Porque vai matar 100 mil, mas ele vai salvar milhões que estão sendo mortos. Efeito colateral. Percebe? Qual é a diferença de morrer 2 e salvar 40 e morrer 100 mil, 200 mil e salvar 5 milhões? Efeito colateral. A história. Né? E esse soldado chega lá numa cena final que a máquina confronta ele, ele atira na máquina, enfim. E a máquina está quase abatida e ele tem um drone que está vindo, que ele já deu o sinal, e que pode vir e destruir o silo de tal forma que a bomba não vai ser lançada. E eles têm esse diálogo que eu estou falando para vocês. E o soldado dizendo, eu preciso me autodestruir, eu preciso destruir meu criador. Ele fala. Cara, o filme é muito bom. O que tem por trás, entende? Se você não tem essa visão que eu estou trazendo, ele parece um filme bobinho. Mas a cena final ele fala, por que você está fazendo isso? Ele fala assim, porque eu preciso me autodestruir, eu sou um projeto que precisa acabar. E preciso destruir meu criador. Cara, é muito bom, cara, essa fala. E quem é o criador? É os Estados Unidos, né? O criador dele, para que isso aconteça, etc. E ele fala... E ele fica nesse conflito e a bomba está lá armada, e o tempo indo, né? E ele diz no final, ele fala para esse robô, né? Para essa inteligência artificial, ele fala, mas eu acredito na regeneração do ser humano. Eu não acredito que precisa morrer milhões, né? Com a perspectiva ou com o olhar
de que o ser humano não pode atingir essa elevação e compreender isso sem que tenha que matar milhões, né, para salvar bilhões. Isso me remeteu muito a Ana Frank, né, a Anne Frank, que fala no final do livro dela, apesar de tudo, eu acredito na boa intenção do ser humano, né, apesar de tudo que eu passei, né. Então, Romanos 5 está nos trazendo aqui, né? Vamos voltar aqui, ó. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. A graça de Deus, isto é, a dádiva, pela graça de um só, Cristo Jesus, transbordou ainda mais em muitos. Não se compara a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado, uma transgressão, veio o julgamento de que trouxe a condenação a Cristo Jesus. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação da morte dele. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muitos mais daqueles que receberam de Deus a imensidão, a imensa provisão da graça. Olha que lindo isso. A imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão na vida por meio de um único homem, Cristo Jesus, pelo sacrifício. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens de Adão, né? Assim também um só ato de justiça reinou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Onde transbordou o pecado transbordou. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reina pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. O nosso Senhor. Muito legal, porque aqui fala de causa e efeito, mas fala de algo de um e muitos. Por meio de um, muitos. Por meio de muitos, um. Pegaram, né, esse código, essa chave? Por meio de você, muitos pecados podem ser regenerados. Quando eu resolvo, eu, Luiz Marcelo, trabalho com um de vocês e resolvo um dos problemas que vocês têm, uma das suas transgressões, um dos seus pecados, na realidade, por meio de você, está resolvendo várias coisas à volta. Essa é a correlação, a correspondência. Esse é o transbordo da graça. Quando eu concedo a graça a alguém, por meio da graça que foi concedida a mim, eu não estou atingindo só aquela pessoa. Por meio daquela pessoa, muitos estão sendo atingidos. Pegaram? Pegou a chave aí? Hã? Abriu? Vamos ver o que as chaves enoquianas nos traz. Nós já falamos sobre a reprogramação.
Bemidbar. Bemidbar. B de BE mesmo. B. Bemidbar. No deserto, símbolo da reunião e reprogramação usando códigos dos números divinos. Nome hebraico para o quarto livro da Bíblia. Os números, né, divinos. A gematria de transformação da criação terrena na criação superior. A medida codificada de ativação da supranatureza. A medida codificada. É uma medida codificada de ativação da supranatureza. Do que nós estamos falando? Do Bemidbar. Essa expressão, código. Por trás de todos os processos da vida, encontra-se todos os processos da vida. Encontra-se uma reestruturação numérica precisa no universo. Por trás de toda a criação. Por trás de todo o processo de vida. Todo o processo de vida. Aquilo que dá vida, o processo que dá vida. Encontra-se uma reestruturação numérica precisa, justa, do universo. Esse código numérico trabalha com as formas pensamento dos Elohims, construtores de mundo, de galáxias, de almas, abarcando as partículas e subpartículas da vida para o começo de uma nova criação e dos mundos de massa negativa. De uma nova criação dos mundos de massa negativa para transformar em positivo. Uma nova... veja. Uma nova vida é construída a partir da estrutura básica das formas pensamento. Da pré-criação. Isso é exatamente pilar 1 e 2 do 12 em 12. Traduzindo para quem não é 12 em 12. Traduzindo para aqueles que não são 12 em 12. Nós estamos falando do quê? Quando ele fala da pré-criação, é a vontade. É o próton-pensamento. É a vontade. É descobrir essa vontade. Né? Para que tenha a forma-pensamento. Forma-pensamento é a imaginação. Uma nova vida é construída a partir da estrutura básica das formas-pensamento. Das imagens em ação. Da pré-criação. Criação como processo, criação como formação, criação como materialização. Vou ler de novo. Criação como processo, processo de libertação. São as 3 primeiras sefiras. Criação como formação, formação fluxo. São, né, a segunda tríade, formação. Criação como formação. O fluxo que vai formar. Pela ação, pela abundância e pelo poder. Criação como materialização, por meio da justiça e do amor fundamentado, terceira tríade. É identificada com a calibração de cada sequência código, que é continuamente relocada em movimento. Cara, isso é muito bom. Passamos aqui a invocação dessa chave enoquiana, né? Para que a gente possa fazer essa criação. Criação do processo, criação da formação e criação da materialização. Ou seja, esse novo, pelos códigos numéricos do universo. Façam comigo. Que os senhores dos céus utilizem
a evolução dentro da criação, para que atravessemos com eles o portal do Bemidbar. Nosso amparo em todos os momentos, para que façamos parte da multiplicação da criação pela cocriação. Da multiplicação da criação pela cocriação. E façamos parte da multiplicação da criação pela cocriação. Em nome dele que foi, que é e que sempre será o Senhor Iod Revorre. Cara, isso é forte. Então, como é que conecta isso, né, com a questão da graça, né? Que é o que a gente está vendo aqui. Né? Conecta tudo, né? Porque essa graça é concedida para as transgressões. Percebe que o que tem por trás da concessão da graça é o entendimento da transgressão, né? Livre de culpa, ávido e pleno de responsabilidade dos nossos atos, das transgressões, dos pecados, das inadequações, né? Originado lá atrás e vindo de geração em geração, mas que a nossa função, moldando, consciente, pelo sacrifício de Cristo, é que pelo sacrifício na existência, não precisa ser condenados, né, por muitos para que você possa, não. Na plena e pura consciência, você se livre dos seus pecados, transgressões, inadequações, para que você receba a graça. E ao receber a graça, conceda a graça à sua volta. Aqueles que transgridem também. Que possam, como Cristo te inspira, você inspirar os outros, para que eles também comunguem essa energia de Cristo. Criando e recriando e cocriando. E por meio da graça, limpando e purificando, né? E elevando essa consciência. Cada vez mais. Cada vez mais. E aí faz sentido, né? Lê. Ajude-me a compartilhar com os meus irmãos a bondade que recebi de ti. Essa bondade. Que por meio de mim possam receber tua força de cura. Qual é a força de cura? Essa é a limpeza que nós estamos falando. E que nos tornemos justos e discretos ao utilizar esses bens. Faz de nós um bom advogado na defesa dos ignorantes, né? Essa concessão da graça, né? Que o ignorante se torne consciente. E que eu leve a tua graça a todos e execute essa obra com amor, né? Justiça e amor. Pegaram? Assim é. Coceira chatinha no nariz. Bom? Alguém tem alguma pergunta que não quer calar aí? Nossa, que viagem foi isso hoje. Que viagem incrível. Muita conexão. Amados, beijo, fiquem bem. Quem for da leitura, Mensageiro Milionário, 4º dia de leitura, nosso, né? Fiquem ligados, vai abrir logo isso, tá? Fazer essa leitura logo em seguida e a gente segue a programação. Se vê amanhã. Desfrutem o dia. Sejam produtivos. Direcione a sua existência na direção de tudo isso que você está vendo dentro de você. Tá bom? Beijo. Fiquem bem. Tchau.